É, vou ler aqui agora um e-mail, tá? Um arquivo que me foi enviado a respeito do pedido de direito de resposta. A empresa Arthur Petri Produções Ltda vem, por meio deste, solicitar o direito de resposta em razão de informações falsas e distorcidas divulgadas por Junior Masters e Alessandro Santana durante transmissão ao vivo no programa Redcast no dia 10 de julho de 2025. Solicitamos que as informações a seguir sejam lidas na íntegra, sem cortes ou edições, em todos os canais do Redcast, incluindo o canal principal e canais de cortes. Só quero já adiantar aqui a minha posição, esclarecer que as coisas que foram ditas aqui no programa, acima de tudo, foram feitas também pelo fato do programa ser ao vivo e com a participação de Alessandro Santana, que trouxe essas informações, tá bom? A partir daí, eu me responsabilizo por ter sido publicado no meu canal e por isso eu estou lendo aqui o direito de resposta. Bom, ao contrário do que foi divulgado durante o programa, o processo ao qual Arthur Petri Produções Ltda responde não se trata de uma ação trabalhista, nem está relacionado a valores pendentes por serviços prestados por Thiago à empresa. Também é importante esclarecer que, ao contrário do que foi afirmado publicamente por Alessandro Santana, Thiago Carvalho nunca teve participação societária no podcast Desinformação, tampouco na empresa Arthur Petri Produções Ltda, e muito menos os supostos 15% do programa, como foi dito no ar. O programa é uma produção original Saco Cheio TV, empresa criada do zero, financiada com recursos próprios e construída com muito trabalho por Arthur Petri, que sozinho assumiu todos os riscos do projeto. Foi ele quem colocou o nome, a reputação e o dinheiro em jogo e investiu tempo, energia e finanças, sem garantias de retorno, sem investidores, sem rede de proteção. Thiago Carvalho nunca investiu no programa, nem se propôs a adquirir qualquer cota do projeto ou da empresa. Sua participação sempre foi como prestador de serviços, remunerado por estar ali. A fim de esclarecer a situação, para o público, vamos aos fatos. Thiago Carvalho requer 15% do lucro bruto de toda a empresa Arthur Petri Produções Ltda, ou seja, 15% do lucro da carreira de Arthur Petri como comediante stand-up, do podcast Saco Cheio, do A Deriva Podcast, do podcast Fit Beatriz, do Tarja Preta FM, do podcast 3 contra 1, do podcast Essa Noite Não, do podcast Desinformação e de qualquer outro projeto que a Saco Cheio TV venha a produzir no futuro ou tenha produzido no passado. É importante explicar o que isso significa na prática. Lucro bruto é o valor obtido pela empresa antes de pagar qualquer despesa ou obrigação, ou seja, Thiago está pedindo 15% antes mesmo da empresa arcar com impostos, salários de funcionários, contas de aluguel, luz, internet, gastos com servidores do site, serviços de live stream, produção técnica e qualquer outro investimento necessário para manter o funcionamento da empresa no referido mês. Ao contrário do que foi afirmado por Alessandro Santana durante sua participação no Redcast, Thiago Carvalho solicita sim que continue recebendo o mesmo valor que ganhava enquanto ainda prestava serviços para a empresa. Além disso, Thiago pede perícia nas contas bancárias empresariais de Arthur Petri e requer, caso isso não ocorra, o bloqueio imediato das assinaturas que sustentam a empresa, bem como o bloqueio da conta bancária da Arthur Petri Produções Ltda. Essa medida, se deferida, coloca em risco imediato a subsistência de todos os prestadores de serviço que dependem da empresa para viver. Sobre a censura, Alessandro Santana afirmou que não houve qualquer tentativa de censura contra a plataforma Saco Cheio TV. Sendo assim, vamos mais uma vez aos fatos. Thiago Carvalho pediu a remoção integral do episódio 406 do podcast Desinformação com a participação de Luciano Potter, onde a sua saída do programa foi anunciada ao público. Pediu também a remoção do episódio em que Arthur Petri relata aos ouvintes os fatos que levaram ao afastamento de Thiago da empresa. E ainda solicitou a retirada do episódio humorístico O Grande Reset do podcast Saco Cheio, publicado em novembro de 2024, no qual Arthur Petri aparece caracterizado como John Lennon e Bianca como Yoko Ono.
O grande reset. Sobre esse episódio em específico, é necessário um nível maior de detalhamento. Vamos às alegações feitas por Thiago para justificar o pedido de remoção do conteúdo. Thiago Carvalho afirma que o episódio deve ser retirado porque sua banda favorita é os Beatles e que, ao se vestir de John Lennon, Arthur Petri estaria realizando um ataque pessoal contra ele. Alega também que artes visuais criadas por nosso design gráfico, nas quais Arthur Petri e Bianca aparecem montados como John Lennon e Yoko Ono, configurariam um ataque à sua imagem. Para justificar a relação com a banda, Thiago argumenta que o bonequinho que o representava no desenho do logo do podcast Desinformação era retratado vestindo uma camisetinha dos Beatles. Thiago Carvalho solicitou a remoção do episódio por conta de uma piada envolvendo Martinho Lutero. Segundo ele, a piada representaria um ataque direto aos valores católicos que ele carrega em sua vida pessoal. Thiago pediu a remoção do vídeo devido a piadas feitas sobre coaches masculinistas, alegando ser uma alfinetada ao seu conteúdo de coach masculinista. Além disso, solicita a remoção do episódio por conta de sátiras a outras figuras que promovem discursos sobre masculinidade, afirmando que essas menções também configurariam ataques à sua imagem. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta de uma paródia musical feita por Arthur Petri com a canção Imagine, do John Lennon. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta da paródia musical feita com a música Heavy is the Crown, da banda Linkin Park. Thiago também solicitou a remoção do episódio por conta de uma piada feita por Arthur Petri direcionada ao próprio público, que, na época, atacava Arthur nas redes sociais. Na brincadeira, o público foi chamado de sujeiras que não haviam passado no grande filtro e o filtro estava imundo, em referência à ideia de que parte da audiência não havia entendido a proposta do conteúdo. Thiago alega que essa metáfora se referia a ele. Por conta da reação do público após o desligamento de Thiago do programa, Arthur Petri fez uma piada sobre se sentir o Justin Bieber após separação com a Selena Gomez. Thiago afirma que isso seria um ataque a ele e que Arthur Petri estaria reforçando estereótipos misóginos e machistas. Por esse motivo, pediu a remoção do episódio. Thiago solicitou a remoção do episódio pelo fato de Arthur Petri ter deixado um boneco xaropinho sobre a mesa do estúdio durante a gravação. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta da aparição de um personagem infantil satírico intitulado Homem Tetotelona, de tetas de aço, interpretado por Arthur Petri e Bianca. Thiago pediu a remoção do episódio, pois Bianca, ironizando o público que a culpava pela saída de Thiago da Saco Cheio TV, fez piada sobre dar mentoria de Yoko Ono em um painel ONU, em referência aos ataques que vinha recebendo do público. Thiago também solicitou a remoção do episódio pelo uso de soundboards. Trechos de áudio com frases ditas por ele próprio sobre Arthur Petri. Thiago pediu a remoção do episódio por conta de um comentário feito no chat por um ouvinte durante a transmissão. Morra, herói ou viva o suficiente para virar áudio de mesa, alegando que a citação distorce a mensagem original do filme Batman, Cavaleiro das Trevas. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta de um quadro que aparecia no cenário do estúdio naquele dia, com uma imagem de Bianca e a inscrição funcionária do mês, menina do Xerox. A expressão menina do Xerox foi utilizada anteriormente pelo próprio Thiago em um de seus vídeos para se referir a Bianca. Thiago pediu a remoção do episódio, pois havia no cenário do programa um letreiro com os dizeres satíricos, em referência ao público que estava cancelando assinaturas do Saco Cheio TV. Na época, o grande filtro foi aplicado e nós estamos livres. Thiago alega que foi um ataque a ele. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta da abertura oficial do programa Saco Cheio Radio Show, narrada por um locutor profissional.
Na introdução, o locutor diz: se você ficar muito irritado com o programa, finja que aqui é um audiobook em primeira pessoa sobre um indivíduo idiota, burro e contraditório. Se isso não funcionar, procure um terapeuta. Embora o texto seja uma brincadeira recorrente do programa, Thiago alegou que a fala seria direcionada a ele. Thiago pediu a remoção do episódio, pois Arthur Petri e Bianca fazem piadas sobre a audiência não poder lavar louça e ouvir podcasts ao mesmo tempo. Thiago alega que são ensinamentos feitos por ele, e por isso a brincadeira seria um ataque a ele. Durante a transmissão ao vivo, em meio a uma bateria de fogos que estourou na rua, Arthur Petri fez uma brincadeira improvisada, dizendo que São Paulo estava em festa por estar livre de masculinistas. Thiago alega que isso reforça um senso de desprezo coletivo e que por isso o episódio deve ser derrubado. Ao responder pergunta de ouvinte sobre como lidar com a ansiedade, Arthur Petri responde de forma irônica: muita grana, crucifixo no peito e fotinho na igreja. Thiago alega que esse é um grave ataque à sua identidade e valores. Outro pedido de censura. Outro conteúdo cuja remoção foi solicitada foi no episódio Podcast Saco Cheio intitulado Tudo é Gay, publicado em novembro de 2024. Nesse episódio é apresentada uma radionovela ficcional em formato de áudio, na qual Arthur Petri está hospedado em um hotel e recebe uma ligação do personagem Daniel Gonçalves, um locutor aposentado. Durante a conversa, Daniel pergunta se Arthur conseguirá apresentar o programa naquele dia, momento em que Arthur descobre 67 mensagens deixadas na sua secretária eletrônica. A obra fictícia retrata, então, o conteúdo dessas mensagens enviadas por personagens que criticavam ou ofendiam Arthur. Thiago alega que, em meio aos 67 recados, se sentiu retratado como um dos personagens. Por isso, solicitou a remoção do episódio completo. Sobre a inverdade divulgada por Junior Masters. Durante a transmissão do Redcast, o apresentador Junior Masters afirmou que Arthur Petri Produções teria perdido a ação em primeira instância. É importante esclarecer que essa informação é falsa. A decisão de primeira instância se refere única e exclusivamente aos pedidos de remoção dos conteúdos humorísticos citados anteriormente. Diante disso, a equipe jurídica de Arthur Petri Produções LTDA entrou com um agravo de instrumento solicitando que os episódios sejam recolocados no ar, por entendermos que se trata de um grave ataque à liberdade de criação, expressão e manifestação artística, e que o segredo de justiça pedido por Thiago seja anulado para que possamos tratar o assunto com total transparência diante do nosso público. O agravo de instrumento é um documento público e pode ser consultado por qualquer profissional da área jurídica. Cabe esclarecer também que todos os outros pedidos feitos por Thiago foram indeferidos pela Justiça de primeira instância. Bom, feito isso, li toda a nota, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, continua. Sobre o valor da causa. Não, desculpa, gente. É que é longo o texto. Tem mais uma outra questão aqui. Vamos lá. Ou seja, além da liminar que determinou a retirada temporária de alguns conteúdos humorísticos e que já está sendo contestada por meio de recurso, nenhuma das outras solicitações foi aceita pela Justiça. É importante observar que até fevereiro de 2025, 3 meses após o seu desligamento, Thiago Carvalho ainda reagia publicamente a conteúdos de Arthur Petri em seu próprio podcast. Em nenhum momento houve qualquer solicitação de remoção, bloqueio ou suspensão desses conteúdos por parte de Arthur Petri. Ou seja, todos os vídeos humorísticos e artísticos produzidos pela Saco Cheio TV, relacionados ao cancelamento que a empresa enfrentava na época, foram retirados do ar a pedido de Thiago, enquanto ele segue utilizando abertamente conteúdos de Arthur Petri dentro de sua própria plataforma paga. Sobre o valor da causa. Em declarações públicas, Alessandro Negão afirmou que Thiago não reconhece o valor de 3 milhões de reais. É importante esclarecer que, em nota oficial, Arthur Petri Produções LTDA informou que o processo poderia atingir esse valor.
e não que foi o valor solicitado inicialmente. O que foi dito, com base em estimativas jurídicas, é que uma eventual condenação, somada à correção monetária, juros, inflação e honorários de sucumbência, poderia facilmente resultar em uma quantia próxima a 3 milhões de reais. É importante esclarecer que o pedido indenizatório já foi protocolado com valor inicial milionário. Para além de todos esses fatos, cabe salientar ainda que após os seus 2 pronunciamentos oficiais sobre a saída da Saco Cheio TV, onde culpabiliza terceiros por seu desligamento, o próprio Thiago Carvalho confessou em um dos seus programas que já queria sair da empresa, não precisava financeiramente do Saco Cheio TV, não queria lidar com um nego fraco em referência a Arthur Petri, forçou o seu desligamento ao invés de pedir para sair, desrespeitou o Arthur Petri, dono da empresa, de propósito na frente de outros funcionários e que, por fim, seu desligamento foi justo e correto. Considerações finais. Esses são esclarecimentos que a Arthur Petri Produções LTDA considera necessários diante das informações falsas e distorcidas divulgadas publicamente. O posicionamento da empresa está registrado. Fim da nota. Agora sim. Bom, só tenho mais um comentário a falar a respeito disso, que a respeito do assunto, em primeiro lugar, foi lida a declaração, a postagem que está nas redes sociais da Saco Cheio TV. Então, a minha parte ali foi simplesmente ler esse texto, justamente também para deixar bem claro para o público que nos assiste, tá certo? E que sim, a grande questão é que as informações que foram divulgadas partiu, tá certo? Dentro de uma conversa com o Alessandro, tá? Com o outro integrante, tá? Da disputa judicial. Eles conversaram e aquilo que foi publicado no canal, antes mesmo dessa nota chegar, já tinha sido retirado porque não quero ter desavenças com os dois lados. Tá? Acredito que os dois lados podem e devem se entender na justiça. É uma ação que deve ser justamente levada para este fim, para que a justiça examine e tenha acesso aos dois lados. E aí eu fico também observando agora, aguardando, né, a qualquer outra decisão, qualquer outra mudança, no sentido de repente, o processo se tornar público e aí o juiz determinar alguma outra coisa, para que assim, né, a gente tenha um desfecho. Não é do meu interesse tratar desse assunto sem ter nenhuma realidade concreta para poder abordar. Então é isso. Foi aqui dado o direito de resposta a Arthur Petri Produções LTDA, por meio do seu advogado, tá bom? Foi lida a nota integral. E esse é o vídeo. Os comentários estão liberados para vocês.